teria matado a vítima João Maria Ademir de Matos, né? E segundo consta aqui, utilizou para tanto um objeto contundente, que segundo disse o Ministério Público, pelo menos lá quando ofereceu a denúncia, seria uma pedra. Jurados, então, retomamos a questão de julgamento. Conforme anunciado, passamos aqui a fase de debates. Antes, só vou fazer um cumprimento aqui à dona Silvana, que sempre nos acompanha. Também seja muito bem-vinda, bom dia. E também faço aqui o registro, né? O Cabo Sampaio também me relatou aqui no início. Nós temos hoje 2 soldados da Polícia Militar, que quero crer estão finalizando, né? Aqui a escola de formação. Então, o soldado Cândido e o soldado Mazurkiewicz, é assim que pronuncia. Tá certo, sejam todos muito bem-vindos aqui. É um prazer tê-los aqui conosco, tá certo? Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanharem a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. Vamos lá então, Dr. Lucas, podemos iniciar? Então, jurados, o Ministério Público tem um prazo total à disposição de 1h30. Dr. Lucas, seu prazo inicia agora, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado. Excelentíssimo doutor Tiago Flores Carvalho, digníssimo e operoso juiz de direito, ilustre presidente dessa sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba. Doutor Tiago, estou há vários anos trabalhando ao lado de Vossa Excelência, sou testemunha da garra e da valentia com as quais Vossa Excelência conduz o seu trabalho, judicando sempre com firmeza, senso de justiça e comprometimento com os inúmeros problemas que a nossa comarca ainda enfrenta. Por isso, doutor Tiago, gostaria de externar de público minha completa admiração pelo senhor como juiz, mas acima de tudo, como pessoa. Então, fique com os cumprimentos desse promotor de justiça. Também gostaria de cumprimentar quem me ladeia hoje aqui, o doutor Aldomiro Tchaikovsky, né, assistente de acusação, que está aqui em defesa também da família enlutada. Então, um grande prazer, uma grande satisfação ter o senhor do meu lado hoje aqui. Cumprimentar também o Dr. Weasley, defensor público, em quem cumprimento toda a Defensoria Pública. O Dr. Weasley, excelente defensor público, nós temos um relacionamento muito bom. O Dr. Weasley, claro, defendendo o acusado, e eu no Ministério Público, mas sempre um debate ético, em busca de justiça, né? Cada um defendendo o seu ponto de vista, mas nunca teve nenhum tipo de afronta de mim para ele, dele para comigo. Então é sempre uma grande satisfação ter um profissional do quilate de Vossa Excelência ladeando aqui também os debates no dia de hoje. Também gostaria de cumprimentar o senhor Anderson, dizer para o senhor que eu não tenho nada contra o senhor, o que eu tenho e muito é contra o crime que o senhor praticou. De qualquer forma, a acusação ela não é pessoal, ela é com base na prova dos autos. Também gostaria de cumprimentar a Polícia Militar, que garante nossa segurança aqui dentro e lá fora, muito obrigado. Cumprimentar o Álvaro, o Arthur, que sempre nos ajudam. E sem ele, né, o Dr. Tiago acho que já disse isso, sem os dois aqui nada sairia. São excelentes profissionais e grandes amigos. Também gostaria, por fim, de cumprimentar a senhora Erundina, a senhora Roseli, a senhora Brenda, né, os familiares, irmãs e sobrinha, né, do João Maria, e dizer nosso respeito, a nossa solidariedade e uma certeza. O Ministério Público hoje não vai poupar esforços para que a justiça seja feita, e hoje a justiça é a condenação da pessoa que tirou o tio de vocês e o irmão de vocês. Senhores jurados, senhoras juradas, a partir de agora me dirijo apenas aos senhores 7, que são os juízes do fato de hoje, e peço licença para me aproximar. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, eu queria me apresentar, nosso primeiro dia hoje. Então, fazer uma pequena introdução, depois os próximos, todos os júris nessa quinzena serão comigo. Nos próximos eu tento pular a introdução, mas é uma introdução para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Eu sei que tem gente que é formada em Direito, mas a grande maioria não. A grande maioria não.
por que o povo que julga? Por que o povo que julga e não o juiz? Para pensar, é como se um médico pudesse fazer cirurgia de diversos tipos, mas não pode fazer cirurgia do coração, que é mais difícil. Aqui, o juiz julga todos os crimes, né, como ele já adiantou para vocês na conversa inicial. Ele julga roubo, tráfico, embriaguez ao volante, lesão corporal, estupro. Mas o principal crime que tem, que é tirar a vida de alguém, ou tentar tirar a vida de alguém, quem julga não é o juiz, que fez faculdade de Direito, depois se matou para passar num concurso, dou um monte, depois passou no concurso, julgou diversas causas, desde colocar o nome do Serasa, tirar o nome do Serasa, ação de despejo, todo tipo de crime, e na hora do homicídio, que é o principal crime que tem, não é ele que julga. Mas existe uma grande razão para isso, Nicole. São duas principais. Primeiro, um contexto histórico. A gente vê nos filmes, né, Eduardo, né, o rei lá determinava, ó, pena de tal, pena isso, corta a cabeça. É uma conquista da civilização, Bruno, que o povo julgue. Que o povo que julgue. O povo seja ouvido nos julgamentos. E aqui mais do que ouvido, que ele decida. Que ele decida. Isso é uma conquista ao longo da civilização e é um direito dele de ser julgado pelos senhores, mas mais do que isso, é um direito dos senhores, enquanto sociedade, julgar aquele que praticou o pior crime que tem, que é tirar a vida de alguém. Porque isso interessa a toda a sociedade, Amanda. A toda a sociedade. Tanto é um direito de vocês, Ana, que ele não pode abrir mão. Ele não poderia falar assim, eu quero ser julgado pelo Dr. Tiago, não quero ser julgado pelo júri. Ele não pode. Não pode, Henrique. Vocês têm o direito de julgar ele. Então é um duplo direito. Um direito dele ser julgado pelos senhores e um direito dos senhores de julgar ele. Além disso, a nossa Constituição Federal, que é a nossa principal lei, Amanda, ela estabelece que, havendo um crime doloso contra a vida tentado ou consumado, quem julga esse crime não é o juiz togado, e sim o povo representado pelo tribunal do júri. O que você disser aqui hoje é como se Curitiba inteira estivesse dizendo. Eu sei, o Dr. Tiago já adiantou para vocês, vocês deixam seus afazeres, muitas vezes, vocês passam, aqui nós já adianto, não vamos ter nenhum júri grande, gigante, assim, que passa de dia ou que vai até a noitão, não vai ter, tá? Todos são meus, já estudei, então não vai ter nenhum gigante. Mas já te fiz júri aqui de 7 dias. Vocês vão pro hotel, dormem, sem celular, sem nada, e ficam incomunicáveis. Claro, vocês, o Dr. Tiago já disse, né? Vocês podem conversar. Ninguém fala para vocês ficarem em silêncio, mas vocês podem falar do futebol, ontem ó, o Atlético ganhou, não sei, né? Coisas assim, vocês podem falar. Né? Que não podem falar do caso, um cutucar o outro e falar, vamos absolver, vamos condenar. Entenderam? Isso tudo bem. Pessoal, eu sei que é difícil estarem aqui, mas hoje, Nicole, é vocês exercendo o poder que é de vocês. É o povo exercendo diretamente o poder que é do povo. Como eu disse, está na Constituição e é cláusula pétrea da Constituição. O que é isso? Nenhum legislador pode mexer. Só pode cair o júri. Por exemplo, agora quem julga crime doloso contra a vida é o juiz. Se fizer uma nova Constituição, essa não pode mudar. É uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea. Não pode tirar isso de vocês. E a decisão de vocês, ela é soberana. Ela é soberana. O que vocês falaram aqui está falado. Nem o STF pode mudar. Bom, quer dizer, do jeito que o negócio está andando, mas enfim. Pela lei, nem o STF pode mudar. O que pode fazer? Como o Dr. Tiago disse, ele pode anular. Os tribunais podem anular. Eu já disse, vocês não podem conversar sobre o caso, mas digamos que o Bruno cutuca a Amanda ali, o oficial veio e fala, vamos condenar o cara, vamos absolver o cara. Isso daí vai para o tribunal fala, opa, não podia isso, então faz outro. E nunca substituir. Quem vocês condenaram, eles absolvem, ou quem vocês absolveram, eles condenam. Por isso que, Dr. Tiago, vocês mandam muito mais que o juiz. Porque se o juiz dá uma decisão que eu não gosto, eu como promotor, num tráfico, eu entendo que o cara é traficante, tem prova que o cara é traficante. Se o juiz absolve, eu posso ir para o tribunal fala, juiz, você errou, ele é traficante, condena. Agora com vocês não acontece isso, não pode, porque a decisão é soberana. Pessoal, aqui a gente só julga 4 crimes, como o Dr. Tiago disse, que é o homicídio, a indução, a instigação ao homicídio
Tem muito suicídio, muito, não tinha essa noção, né? É que não se divulga porque as pessoas que pensam em se suicidar, se ficam sabendo que teve um suicídio, tomam coragem e fazem. Por isso que não sai na imprensa. Mas tem muito. E a pessoa que ajuda, ou que instiga, fala, pula lá da ponte mesmo, sua vida é uma porcaria, essa pessoa. O outro é o infanticídio, que é um crime que a mãe pratica contra o próprio filho logo após o nascimento, mas influenciada totalmente pelo estado puerperal, então é um homicídio com uma pena bem mais baixa. E o quarto, que é de alguém que ainda não nasceu, que é tirar a vida de alguém que ainda não nasceu, que é o aborto. Claro que tem uma grande discussão a respeito do aborto. O fato é que a lei no Brasil permite em duas situações, né? Quando decorre do estupro, daí a mãe pode escolher se ela quer ter ou não filho, é um direito da mãe, ela vai escolher. E no caso de risco da vida, quando aquelas cenas assim, que acontecem mesmo, que o médico tem que escolher entre a mãe e o filho. E daí o médico nem precisa da autorização da mãe. A lei fala que o médico, no código de ética médica, tudo vai escolher a vida da mãe. Então são desses dois casos que o aborto são permitidos. Claro, também tem casos de anencefalia, né? Quando a criança está sem cérebro, você não vai fazer a mãe ficar ali gestando 9, 10 meses para nascer alguém que já vai morrer, né? Então já se autoriza. Mas só um contexto, pessoal. Outra coisa que eu gosto sempre de deixar muito clara com vocês é que, diferentemente do que se pensa, e eu gosto de deixar isso muito registrado no meu primeiro júri, diferentemente do que se pensa, eu não sou promotor de acusação, sou promotor de justiça. Não interessa ao Ministério Público do Estado do Paraná fazer justiça colocando qualquer pessoa na cadeia, até porque isso seria uma injustiça. Eu, como promotor, posso pedir condenação, posso pedir absolvição, falar, olha, estudei aqui e entendo que não tem prova que foi ele. Ou posso pedir qualquer coisa em favor do acusado. Sem compromisso com 3 vetores: com a lei, com o estudo do processo, com a minha consciência. Se algum desses vetores me disser que preciso fazer qualquer coisa em favor do acusado, não me furtaria de vir aqui diante dos senhores e fazer isso. Hoje, tem 3 qualificadoras, por exemplo, uma delas eu entendo, apesar de eu achar que mas não tem, eu entendo que não tem prova. Quanto a uma qualificadora, eu mesmo vou pedir para retirar. Porque, como eu disse, eu me baseio nesses vetores. Existem outros casos que eu posso pedir absolvição, é claro, não é a regra, né? Ninguém chega aqui de graça. Então, dificilmente o promotor chega aqui e pede uma absolvição, mas acontece. Hoje, é claro, né, a gente não teve a instrução em plenário, as testemunhas, a grande maioria nem veio, mas só pelo interrogatório dele, a gente já dá para ver, e depois, claro, diante de tudo que a gente vai ver aqui, que eu vou pedir a condenação dele. Senhores, eu não estava lá, na Alameda Dr. Muricy, lá em 2019, 12 de julho de 2019. De acordo, então, podemos... Pode ir. E o senhor tem a palavra, então, doutor Valdomiro, fique à vontade. Meu nome é Valdomiro, eu sou advogado das assistentes de acusação aqui, que estão presentes aqui, a senhora Roseli, a senhora Irondina, Brenda aqui, a senhora Irondina e a senhora Roseli são as irmãs da vítima, a senhora Brenda é sobrinha da vítima. Então, eu gostaria de cumprimentar os senhores jurados, cumprimentar o senhor juiz, o senhor promotor, os senhores servidores, os senhores policiais, o senhor defensor público, gostaria de cumprimentar o acusado. E para explicar por que eu estou aqui. A vítima tem mais 2 irmãs que não puderam estar presentes, né, porque elas moram em outra cidade. Mas aqui, qual que era a preocupação? Elas me contrataram, né? Qual que é a preocupação delas? Porque o que aconteceu aqui na vida deles, dessa família aqui, é uma coisa que deixa uma marca muito profunda. A vítima, o senhor Ademir, tinha 57 anos, né? Então, ele era muito jovem para morrer, mas também teve muito tempo de vida em que ele passou na presença das suas irmãs, com a sua família, né? Desde quando eles moravam no interior, lá, quando eles trabalhavam juntos na roça, eles tiveram sempre essa convivência muito íntima, tá? E o que acontece é o seguinte: o interesse delas é condenar uma pessoa que seja inocente? Não. O interesse delas é que seja feita justiça
para com a pessoa que efetivamente assassinou o seu irmão. Então veja bem, o nosso interesse aqui de modo algum é condenar uma pessoa inocente. Aliás, se fosse inocente o réu, nós estaríamos pedindo para que ele fosse absolvido, tá? Para que fosse realmente encontrada a pessoa que essa sim é a culpada. Tá? Eu vou até aproveitar para dizer para os senhores e para as senhoras que eu pretendo ser rápido e não vou ficar repetindo aqui, porque o nobre promotor aqui já explicou muito bem a situação e está muito clara a situação. Tá? Vocês já puderam perceber tudo o que aconteceu aqui, né? Eu acho que eu não tenho dúvidas alguma por aquilo que o promotor falou, já está tudo muito às claras, né? Então, quem que era o senhor Ademir? O senhor Ademir é filho de Sebastião de Matos e Dona Tília Alves de Matos, né? Como eu falei, ele tem 4 irmãs que estão vivas aqui, né? E tinha 14 sobrinhos e 11 sobrinhos netos. Se os senhores puderem ver depois pelos depoimentos, inclusive na fase de inquérito, como inclusive nos depoimentos que foram prestados pelas testemunhas na primeira fase judicial, como o promotor já explicou, que já tiveram várias audiências aqui, todos dizem que o senhor Ademir era uma ótima pessoa. O senhor Ademir era a pessoa que ajudava os outros. O senhor Ademir é a pessoa que emprestava dinheiro para quem necessitava, certo? Ele começou a trabalhar, como eu falei, com as suas irmãs desde criança. Quando ele tinha 10, 11 anos, ele começou a trabalhar na lavoura. Depois, era uma família humilde, a mãe, né, delas trabalhava, fazia chinelos e eles saíam vender. Né? Ele também, ainda como criança, saía para vender frutas. Depois ele começou a trabalhar também vendia salgados. Depois ele começou a trabalhar como agente de viagens, trabalhou agente de viagem em várias cidades. E por último, ele trabalhava como porteiro aqui em Curitiba. Tá? Ele sempre foi um ótimo filho. Ele honrava seus pais, respeitava seus pais e ajudava seus pais financeiramente até a sua morte. Os pais deles faleceram quando tinham 70 e poucos anos, né? Como as senhoras haviam me dito. Né? E o que nós vemos aqui? Ele estava deitado na cama, como os senhores e as senhoras viram, né? Estava coberto. Os senhores viram, inclusive, na foto aqui do laudo de necrópsia, que o promotor já tinha dito aqui no movimento 16.18, existem várias fotos, né? E algumas já está puxado o cobertor e outras fotos estavam cobertas. Então acontece o seguinte, o senhor Ademir estava deitado quando foi assassinado de uma maneira muito covarde, né? Ele não teve chance de se defender, ele estava lá, ele estava deitado, né? A versão do réu é totalmente inverossímil, né? Como é que acontece, né, que, sei lá, jogou uma pedra e depois ele foi aparecer morto na cama, né? Não tem lógica nenhuma isso. Até você pedir perdão aqui da vítima, pedir uma licença aqui, a gente tem que dizer algumas coisas que são pesadas, né? Isso aqui está escrito no laudo de necrópsia, que foi confeccionado pelo perito, né? Então, o que foi testado no laudo de necrópsia? Já falei no movimento 16.18. Constatou-se fratura na mandíbula esquerda, fratura do malar esquerda e afundamento da face à esquerda. Então, assim, só repetindo o que aconteceu, né? No primeiro depoimento do réu na delegacia, ele falou que tinha sido usado uma pedra. Agora ele falou que ele não sabe o que era o objeto. De qualquer forma, foi usado esse objeto duro que foi destruindo o crânio do réu até chegar no cérebro. Isso foi destruindo o cérebro dele e foi assim que ele morreu. Tá? É uma coisa pesada, até peço desculpa, assim, mas acho que é importante falar sobre isso, né? Na fase judicial, já perante a juíza lá, na primeira fase aqui do tribunal do júri, perante quando ele estava com o advogado, tudo, a senhora Nilza Reis, que ela depôs nos movimentos 749.2 e 891.4, mas principalmente no primeiro, que eu quero fazer referência, apesar de que não está a transcrição em texto, mas está aí a gravação em vídeo, ela disse, atestou, né, que a vítima, um dia antes
do crime havia dito para ela que ele estava muito aborrecido por pessoas que deviam para ele, para a vítima, e que principalmente estava aborrecido com o Ademir e que ele pretendia denunciar o Ademir na delegacia, tá? Pretendia denunciar essas pessoas que estavam devendo para ele, tá? No dia seguinte, quando foi descoberto o corpo, o que a senhora Nilza falou? Ela disse que o Anderson conversou com ela antes de arrombarem a porta da vítima, né? Que o senhor Anderson, o réu, falou com ela e disse assim: ele está morto, guria, você está louca. Depois que foi arrombada a porta, foi encontrado e as pessoas viram que ele estava morto, ele conversou com a senhora Nilza novamente e ela disse que ele lhe contou: eu falei para você que estava morto, mas você não acreditou. Não tinha razão nenhuma para alguém pressupor que ele estivesse morto. Tanto é que ela não acreditou quando ele falou pela primeira vez, tá? Não tem problema, tá bom? Não tem problema. Tá. Então tá, vamos colocar aqui um recurso que dificulta a defesa da vítima. É a mesma coisa, tá no mesmo dispositivo legal, tá? Do Código Penal. O que acontece? Ele estava deitado na cama e, de fato, houve esse recurso, o assassinato ocorreu através, o homicídio ocorreu através de um recurso que dificultou a sua defesa, tá? É isso que aconteceu aqui. Não é verdadeira a versão do réu, porque a versão do réu, eles teriam que ter sido encontrados de pé, né? Mas deitado na cama, isso que certamente ele não tinha chance de se defender quando estava lá deitado na cama, tá? Inclusive com a cabeça no travesseiro. Os senhores e senhoras podem ver lá, com a cabeça no travesseiro, estava deitado certinho, direitinho, seguindo a foto. Tá? Outra coisa, houve meio cruel. É a segunda qualificadora que nós pedimos para que os senhores e senhoras reconheçam. Houve meio cruel, conforme eu acabei de explicar. Houve esses vários golpes, tá? O que acontece? Um homicídio em que não há meio cruel seria em que, por exemplo, que dá um exemplo, a pessoa lá simplesmente recebe um tiro, uma coisa mais rápida assim. Mas não. Há de se reconhecer que não foi um homicídio comum, assim, tá? Houve essa crueldade, né? Conforme foi muito bem explicado. Por que a gente precisa... Por que é importante reconhecer essas duas qualificadoras? Meio cruel e recurso que dificulta a defesa da vítima, tá? Conforme aqui o promotor acabou de explicar, o homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, que é reconhecido por essas, vamos dizer, um homicídio mais grave, que conta com a presença destas qualificadoras, a pena é de 12 a 30 anos, tá? Só para explicando assim para os senhores e para as senhoras, né? Homicídio simples, assim, é qualquer crime. A dosimetria da pena, para quem não sabe, né? Começa-se a partir da pena mínima, e daí se tiver agravantes, né, vai aumentando-se a pena, aumenta-se um pouquinho, e depois se tiver as qualificadoras também aumenta-se mais a pena. Mas geralmente fica-se mais próximo da pena mínima, entende? O que acontece? Que nós temos aqui o homicídio simples, tá? O homicídio simples, pela lei de execução penal, se for reconhecido para casos em que é homicídio simples, que não é esse caso, o cumprimento da pena ele se dá em meio fechado, que é cadeia mesmo, tá? De 25% a 30% da pena, depende do caso aqui. Nesse caso, aqui é porque assim, isso aqui é meio discutível, mas acredito que seria 25% que seria cumprido fechado, tá? Ou seja, a pessoa cumpre 25% da pena, depois progride-se para o semiaberto, depois o que acontece? Quando progride para o semiaberto, também cumpre 25% da pena que resta, segundo a interpretação do STJ, tá? Não da pena total, e depois é para o aberto. O semiaberto teria que ser vamos dizer, um lugar fechado também, só que, na verdade, acaba sendo, na maioria dos casos, aqui no Paraná, o regime semiaberto acaba sendo aquela tornozeleira eletrônica, ou seja, a pessoa fica presa uma fração mínima da pena. Na maioria dos casos sai com tornozeleira eletrônica, praticamente normal, tem sua vida, e depois passa para o regime aberto, que a pessoa tem que vir lá no fórum, no patronato, enfim, depende assim,
para assinar na listinha lá uma vez por mês. Listinha de presença. É isso. Tá? O que acontece é o seguinte, aqui nós no Brasil, nós não temos justiça. Tá? Nós temos aqui policiais competentes, temos promotores competentes, temos juízes competentes, temos pessoas competentes que julgam os casos no tribunal do júri aqui, mas aqui nós não temos justiça. Porque acontece isso, a pena é uma pena que, para crime simples, é uma pena que é para inglês ver, né? Se os senhores vejam, por exemplo, que se nesse caso fosse reconhecido o homicídio simples, hipoteticamente falando, né? Que não é. Se fosse reconhecido um homicídio simples, o réu que já está preso há 1 ano e 10 meses, acredito, existiria a possibilidade dele já sair com tornozeleira eletrônica. E ficou por isso mesmo. Entende? Agora acontece o seguinte, se reconhecer o homicídio qualificado, que é o correto, já essa pena maior, né? Parte de 12 anos, e daí o juiz faz a dosimetria e tal. E daí a pessoa tem que cumprir pelo menos 40% da pena, porque no caso é crime hediondo, que é esse caso. Então assim, eu não estou pedindo para que os senhores e senhoras reconheçam as qualificadoras só por causa disso. Não, eu estou explicando qual que é a importância de se reconhecer ou não as qualificadoras. É claro que isso aqui deve ser feito sempre com critério de justiça, né? Mas assim, já está amplamente demonstrado qual que é a necessidade de nós aplicarmos e reconhecermos isso, né? Reconhecermos o fato como ele ocorreu, ou seja, aplicar a lei de acordo com o que nós temos, né? Mesmo 50% da pena sendo cumprida em regime fechado e depois tendo essa progressão, eu entendo que é pouco, eu entendo que não cumpre os ditames, as exigências de justiça. Mas é o que nós temos, né, de mais adequado, pelo menos, de acordo com a lei, para este caso concreto. Então veja bem, nós temos aqui, só para fechar, né, falei para os senhores que ia ser rápido, e só para fechar aqui, realmente aqui é uma questão de justiça, a questão de uma vida que foi destruída, tá? Não de uma vida destruída, desculpa, eu falei errado, uma vida que foi destruída da vítima e as vidas das famílias, que nunca mais vão ser a mesma, certo? Isso aqui não foi uma vida que destruída, a vida de uma família que é destruída. Então assim, por isso que é importante reconhecer que de fato não há dúvida que foi o réu Anderson quem cometeu o crime e que não há dúvida que nós temos que reconhecer que no caso incidem estas duas qualificadoras, tá bom? Era isso que eu peço para os senhores e para as senhoras. Eu agradeço. Muito obrigado. Encerrada aqui a fala pelo Ministério Público e pela assistência. 11h38 agora, deixa eu só consultar o alvo, ficou agendado para o meio-dia, é isso? Jurados, nós temos duas possibilidades, né? Vou consultar vocês primeiro, depois também o defensor público. Como eu disse aqui, já são 20 para o meio-dia, a gente agendou nosso almoço para meio-dia, né? Em ponto que chega aqui o fornecimento da refeição. Nós podemos pura e simplesmente continuar, né? Mas aí também eu coloco que o defensor público tem o prazo total à disposição de 1h30 para fazer, né, as alegações dele para os senhores e senhoras, ou podemos já de pronto suspender aqui, a gente almoça e depois retorna, né? E fica a critério de vocês. O que vocês preferem, prosseguir ou fazer o almoço? Dá para consultar o Dr. Weasley se ele tem claro, nunca a gente sabe. Eu queria inicialmente informá-las, né? A você, Anderson, que eu lhe conheci hoje, né? Na terça-feira o senhor foi atendido pelo meu assessor. Queria lhe falar, como já foi lhe dito, que o compromisso da Defensoria Pública é com a prova dos autos. Vou trabalhar a prova dos autos. Quero lembrá-lo que a justiça ela não perde a sua dimensão humana, que a questão aqui, independente da pena, é uma questão de correta aplicação da justiça. Quero complementar por último, como eu sempre faço, os senhores e as senhoras juradas. Quero agradecê-los e agradecê-las pelo comparecimento. Muito obrigado, porque aqui o Tribunal do Júri, a Justiça da Sociedade, ela depende da participação dos senhores e das senhoras. Porque o Ministério Público tem que vir, a Defensoria Pública tem que vir e o Poder Judiciário tem que vir, porque aqui é o nosso trabalho. E os senhores e as senhoras deixam seus afazeres, sua família, companheiro, companheira, o trabalho e vêm contribuir com a correta aplicação da justiça. Não é à toa que, quando os senhores e as senhoras aqui chegam, o Álvaro ou o Arthur ele fica conferindo o nome, não é?
é que a lei ela tem uma exigência. Se comparecer menos de 15 jurados, não tem sessão de julgamento. Por isso que às vezes é 40, 50, porque o juiz tenta garantir que venha no mínimo 15. Então eu queria agradecê-las pela presença. Eu queria apresentar a Defensoria Pública, né? O primeiro júri da quinzena hoje é com a Defensoria Pública, e depois nós voltamos no último júri, do dia 30. Serão 4 júris, o primeiro e o último com Defensoria, o segundo e o terceiro com advogado. E eu sempre brinco que a Defensoria Pública, né, essa ilustre desconhecida, porque aqui no Paraná ela é desconhecida, ela foi criada aqui no Paraná em 2013, nós estamos em pouquíssimas comarcas, que nós somos o Sistema Único de Saúde da Justiça. Na Justiça nós somos o SUS. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Defensoria Pública, ela atua em todos os processos que a pessoa não tem condição de contratar advogado. Ah, não pode contratar advogado. Não é aquilo que a gente chama de hipossuficiente ou no dia a dia de pobre. Ah, é pobre, não pode contratar advogado, vai com a Defensoria Pública. Nós atuamos também numa segunda hipótese. Às vezes o acusado, ele é citado, ele é informado da acusação e ele logo fala, eu quero ser atendido pela Defensoria Pública. E aí o processo automaticamente veio pra gente por uma livre escolha dele. E a terceira forma que nós atuamos é o seguinte. A pessoa é rica. A pessoa é rica ou a pessoa acaba nem sendo rica. Mas ela é citada de um processo criminal e ela não contrata advogado. Porque ela pensa, o processo precisa de advogado. Se eu não contratar advogado, o processo não vai para frente. Nestes casos, o processo é remetido para a Defensoria. E aí nós temos que fazer prestar esse serviço público, porque o processo não pode ficar parado. Então eu já fiz júri para professor de Instituto Federal, professor de universidade, médico, engenheiro, que acabou não contratando e o processo veio para a Defensoria. Mas eu queria dizer também que eu não sou advogado, eu não tenho inscrição na ordem dos advogados, se eu cometer qualquer ilegalidade eu preciso contratar um advogado, eu não tenho contrato, eu não tenho procuração. Eu não estou aqui para falar o que o Anderson acha que eu tenho que dizer, para passar a mão na cabeça de assistido, para vir aqui contar a história da carochinha. Eu presto um serviço público. Tal qual o Dr. Lucas, sou concursado e tenho independência funcional. E por ter essa independência funcional, eu gostaria de deixar muito claro, eu não estou aqui para contar mentira. Eu não estou aqui para contar história. Porque os processos passam, mas as pessoas não passam. Se eu venho aqui todo dia fazer defesa, eu não posso vir aqui todo dia contar mentira. Porque como eu vou olhar no olho de cada juíza, no olho de cada juiz? A independência funcional me permite que eu apresente a minha compreensão do processo. Eu sou orientado pela prova, pela consciência e pela lei. E é isso que eu quero fazer com os senhores e com as senhoras. Eu quero apresentar a minha compreensão do processo. A Defensoria Pública recebeu este processo para fazer o júri. Antes, a gente tinha apresentado o único recurso. E depois o processo vem para a gente fazer o júri. E estudando esse processo me chamou muito a atenção. Porque tem algumas coisas neste processo que não se encaixam. Não se encaixam. E eu queria justamente mostrar isso aos senhores e senhoras. Eu tenho uma proximidade institucional muito boa com o Dr. Lucas. Nós conversamos, falamos sobre o processo, porque o nosso compromisso aqui é com a justiça. Independente da pena, o nosso compromisso é com a justiça. Eu concordo com o Dr. Lucas, que é caso de retirar a qualificadora do motivo torpe, e eu quero mostrar para os senhores que há várias motivações, e tem uma em particular que eu quero apresentá-las, e entendo que, em nome da justiça, nós devemos dar um passo à frente. E esse passo à frente foi sustentado exclusivamente pelo assistente de acusação, não foi pelo Ministério Público. Eu entendo que não houve crueldade, porque foi uma morte instantânea, e eu entendo que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso é minha compreensão do processo. E eu quero mostrar isso para os senhores e para as senhoras. Então, ao longo do processo, eu vou fazer referência às páginas. Para mim, é um hábito meu, falar páginas ao invés de movimento. Porque as páginas só é digitar. E eu queria mostrar o local dos fatos, as páginas 62. Coloca para mim. Quem quiser olhar, é esse o local ali na Dr. Muricy. Não sei se os senhores e as senhoras estão lembradas. Próximo. Pode subir a primeira foto do local.
é aqui o local. Não é o estacionamento, é do lado, né? A gente vem subindo ali pela avenida, tem o estacionamento e ao lado. Esse é o local. É aqui, ó. Vou ficar mais claro. A casa de jogos era aqui, ó. E eu fui lá ontem. Passei lá ontem 10h30 da manhã. Passei, estacionei meu carro, dei uma volta. Hoje lá, se é uma casa de jogos, eu não sei. Tem uma estrutura de um boteco, me parece que é um ponto de prostituição, me parece um ponto de venda de drogas, tem mendigo, tem tudo lá. Este é o local. Este é o local dos fatos. O que me chama a atenção era que o João Maria era porteiro. Ele era porteiro e ele tinha alguns negócios estranhos. Eu não estou falando da pessoa dele, eu quero trabalhar os fatos. Eu preciso dizer isso. Ele tinha alguns negócios estranhos. O primeiro negócio estranho era essa casa de jogos, que ela funcionava 24 horas por dia. Algumas pessoas dizem que ele era o proprietário da casa de jogos. Outras pessoas dizem que ele alugava o espaço, mas ele recebia uma diária. Ele recebia uma diária. Tinha carteado, tinha máquina de caça-níquel. Para mim, ele era um dos proprietários dessa casa de jogos. Além da casa de jogos, ele emprestava dinheiro para as pessoas. E sendo bem fiel ao processo, ninguém diz que ele era agiota. Dizia que ele gostava de emprestar dinheiro para ajudar as pessoas. É a que a Márcia e a Nilza falam. Isso para mim é agiotagem. Mas ninguém fala isso no processo. Fala que ele emprestava dinheiro para as pessoas. Além dessa questão da agiotagem, essa casa de jogos, ela tinha 3 funcionários. 3 funcionários para rodar 24 horas. Então nós tínhamos uma pessoa que servia cafezinho, refrigerante. Vou voltar a foto. Servia cafezinho, refrigerante. Nós tínhamos outra que era meio que caixa. E nós tínhamos um terceiro que fazia bico no caixa. Então era algo relativamente estruturado. As senhoras e senhoras concordam? Ela rodava 24 horas com 3 pessoas trabalhando. Essa questão. Há também depoimentos que diz que ele era metido em rolos de carro. Ele comprou um carro e cedeu este carro para que o Roberto fosse Uber. Então, além de ser porteiro, da casa de jogos, do empréstimo de dinheiro, ele tinha essa questão de que ele comprou um carro e cedeu para o Roberto. O que me chamou a atenção também é que ao longo do processo, as pessoas... Porque no primeiro momento que aconteceu a morte, a polícia estava perdida, estava todo mundo perdido. E realmente, ele não tem anotação criminal. O João Maria não tem anotação criminal. Então, será que foi tráfico? Será que foi droga? Será que foi dívida? Estávamos perdidos. E aí as testemunhas vão à polícia e começam a dizer: ele mantinha um caso com uma mulher casada. Essa mulher casada se chamava Dani e era companheira de uma pessoa que tinha uma barraquinha de vendas de frutas. E aí começou essa história. E a polícia começou a perguntar, inclusive perguntou para a dona Erundina se ela sabia desses relacionamentos amorosos. E ela disse: olha, ele comentou comigo que tinha uma namorada. E aí as testemunhas vão no inquérito e começam a dizer: ele tinha uma namorada, mas nós nunca vimos ele com ela. Ele não trazia as mulheres aqui. E eu fiquei pensando, isso me chamou a atenção. Na minha compreensão, quando falam de mulher casada, não é mulher. No meu entender, havia um relacionamento homossexual. E a grande questão que nós temos que examinar melhor o processo é se era com o Anderson ou com o Roberto. Porque as testemunhas diziam que o Anderson e o Roberto eram muito próximos a ele. Mas vamos caminhando que eu vou trazer os elementos. Além dessa questão da mulher casada, ele foi encontrado sem vestes. Isso me chamou muito a atenção.
Pois eu vou mostrar. Ele é encontrado sem vestes. E não é comum. Ele é encontrado sem vestes. Não há arrombamento no apartamento dele. Sem vestes. Não há arrombamento no quarto. Isso foi me chamando a atenção, tá estranho. E o que me chama a atenção também é a forma que ele morreu. Por golpes de pedra. Faca e golpes de pedra geralmente indicam que são mortes afetivas. Que são mortes circunstanciais que decorrem de uma discussão em que há afeto, em que há sentimento. Porque os senhores e as senhoras vão observar que no tráfico é execução. No tráfico é tiro. Porque tiro não dá pra errar. Tem que ser muito ruim pra errar. Tráfico, acerto de contas, tudo é tiro. Faca, geralmente briga de botequim. Faca geralmente é briga de botequim. Ou algo também emotivo. E pedra também. E isso foi, né, estudando o processo, eu começo a pensar. Essa morte do João Maria, ela não foi planejada. Ela não foi planejada. Porque se fosse planejada, não seria no próprio quarto. No próprio quarto, que só há 2 entradas. Só tem 2 jeitos de chegar ao quarto dele. Ou pela casa de jogos, ou por uma porta lateral, que é do vídeo que o doutor falou. Só que para ter acesso a essa porta lateral não é qualquer pessoa. Segundo ponto para mim, não foi planejada. Não tem relação com o tráfico. Porque morte de tráfico é no tiro, é na execução, é de madrugada, é saindo de uma balada, é na rua. Reforçando que não tem relação com o tráfico, ele não tem antecedentes. Ele não tem nenhum tipo de antecedente. E geralmente no tráfico a pessoa caiu pelo 28, usuário de drogas. Se é pobre, tem um furto, tem um roubo para sustentar o vício. Ou tem um 33, que é o próprio tráfico. Não há uma anotação criminal em face dele. Por outro lado, o Anderson aqui também não tem anotação de tráfico. E os senhores podem verificar a partir das páginas 1280. Não tem uma anotação de tráfico. Não tem tráfico, não tem uso de drogas. O que tem? Jogos de azar. Jogos de azar. Nos meus cálculos aí tem 1, 2, 3... 4 contravenção de jogos de azar. Está a partir das páginas 1280. 1280. O que o Anderson tem aqui? Jogos de azar. Gosta de uma maquininha caça-níquel. Só. Não tem nada de tráfico. Não tem nada de drogas. Ok. Este fato for por dinheiro? Não foi por dinheiro. Porque por dinheiro é acerto de contas. Você aguarda quem você quer matar. Você planeja. Não é razoável planejar uma morte para matar uma pessoa sabendo que só há 2 formas de entrar no local. Ou pela casa de jogos, que todo mundo vê, ou por uma porta lateral que poucos têm acesso. Isso não é planejado. Isso não é dívida. Dívida se acerta na rua, se acerta no tiro. E não desse jeito. E isso me chamava a atenção. A autoridade policial também entendeu que não era cruel. Foi uma morte rápida, instantânea. Ele já ficou inconsciente. E eu gostaria, Álvaro, vamos lá, página 672. Vamos descobrir qual é. É o movimento 630.1. Página 682, jurados. Mas como é que eu vou ter que vir aqui? $690. Então, olha só, o processo ele se iniciou sem o meio cruel. Lá na frente, né? O promotor e o delegado entenderam que não era cruel. Lá na frente, a promotora resolveu incluir o meio cruel. E foi para o juiz decidir se aceitava ou não. Neste primeiro momento, o juiz entendeu que não era o caso do meio cruel. O Ministério Público recorreu,
O Tribunal de Justiça falou, tá errado. Quem decide se é cruel é o juiz ou não. Juízes jurados. Então, se é cruel ou não, compete uma análise aos senhores e senhoras. Mas a juíza deste caso, na visão dela, não havia elementos para incluir naquele momento a crueldade. E aonde está isso? A partir das páginas 690. Coincidência ou não? Não, doutor, não vou mais permitir a parte, não. O senhor já... Mas, doutor, eu permiti Não. a parte do senhor. Senhor, 2. O senhor já fez quantos comigo? Não, eu só fiz uma parte. Então o segundo, então. Eu permiti que o doutor Tá. continuasse. Tá, eu vou permitir, Não, eu permiti que o doutor pela continuasse. cordialidade, eu Na fiz verdade. você tem que admitir. Então, na verdade, eu só quero argumentar o seguinte, né? Que no caso aqui, o sujeito estourou a cabeça do outro com uma pedra, ou sei lá, com qual outro objeto. O senhor é legista? Não, mas é uma análise jurídica. Porque se a legista foi rápida, Essa a morte aqui- foi intensa. Mas Não, o senhor disse que teve Doutor, golpes nos dedos. Análise não foi jurídica. rápida. Análise jurídica. Teve golpes Delegado nos falou dedos. não, promotora falou não, juíza falou não e perito Não falou falaram. não. Ok? O perito Então, falou, senhores jurados, as vou, marcas nos dedos demonstram que vou houve encerrar o uma debate, hora, porque certo? o doutor já está As me... marcas nos dedos demonstram. E essa Doutor, aqui foi uma- delegado está errado, a doutora Marcela está errada, a doutora Michele está errada, o médico está errado, o senhor está certo. E o tribunal tá É errado desse, também, tem uma porque o justiça tribunal errada. mandou os jurados decidirem. E é isso que eu estou trazendo aos jurados. Jurisprudência Tá? do STJ é que golpes repetidos, golpes múltiplos, são causa meio cruel. Eu tenho uma solução, O TJ doutor. Eu tenho uma solução. Deixa com eles, claro. Eu tenho uma solução. Vamos encerrar aqui os trabalhos e mandar para o STJ julgar que o senhor não está respeitando os jurados? Não, é que eu daí dos jurados. Isso! Ou não, os jurados ficam à vontade, tá? Isso. Essa é a minha posição. Sigo a mesma posição do Dr. Lucas. Eu trouxe outros entendimentos. O entendimento abalizado, do médico legista. Quem melhor que o médico legista que examina todo dia corpos? Tá ali no quarto quesito, as páginas 57. É isso. As páginas 58. Foi por meio cruel? Não. O mesmo médico que nós vimos ele falar aqui agora. Quer pessoa mais experiente faz isso todo dia? Isso foi uma morte instantânea. Para ser cruel, ele tem que ter intenção, ele tem que ter desejo. É aquele sadismo, corta um dedo, queima, tortura, asfixia. Eu não vim aqui pedir absolução, Estou fazendo uma defesa proporcional, e a proporcionalidade aqui, no entender da Defensoria Pública, é uma condenação por homicídio simples. A justiça não pode perder o seu caráter humano. Nem tanto mar, nem tanto céu, nem tanto mar. Objetivamente, essas três qualificadoras não estão presentes. Não é à toa que o Dr. Lucas pediu para tirar uma e não falou nada das outras duas. Senhores jurados, eu agradeço e desejo a todos um bom julgamento. Excelência, devolvo a palavra. Doutor Luiz, então é encerrado pela Defensoria? Sim. Tá, vamos em frente. O Ministério Público, assistência, tem interesse em réplica? Não. Tá ótimo. Jurados, algum esclarecimento adicional? Ok. Ministério Público e Assistência, em relação aos quesitos, alguma impugnação? Tá, não foi repassado, Álvaro, ali a cópia? Eu tinha deixado na bancada ali, mas eu posso pedir de novo. Tem aqui, acho que o... Tem mais duas, Alfa, por favor. Perfeito, excelência. De acordo? Assistência também? De acordo? Tá, doutor Luiz, pela Defensoria Pública, alguma impugnação em relação aos quesitos? De acordo também? Nada a requerer? Perfeito. Então, jurados, passamos aqui a etapa final do julgamento, aquisitação e votação. Peço então que suspenda a transmissão e em seguida a gente retoma já com a leitura da sentença. Ok, então, Conselho de Sentença, a gente retoma aqui a sessão de julgamento. Convido todos para que fiquem em pé, para que se faça aqui a leitura da sentença. Senhor Anderson Gomes dos Santos, realizamos aqui o julgamento da acusação que foi veiculada contra o senhor. Né? O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. O promotor de justiça e também advogado da assistência fizeram a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira também a Defensoria Pública assim fez a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença chegou a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença em que eu faço leitura. A leitura é essa de maneira resumida, é um pouco extensa, mas depois o senhor Anderson Gomes dos Santos terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira eu passo direto então ao item 2, fundamentação.
Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, não absolver um acusado; a linha D, não reconhecer a qualificadora da motivação torpe; a linha E, reconhecer a qualificadora do emprego de meio cruel; e, por fim, a linha F, reconheceram também a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção à ação do Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, senhor Anderson Gomes dos Santos, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º, todos aqui do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado. Item 4, 263 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 24 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva, que já estava vigente, bem como também se ordena o início imediato do cumprimento da pena, porque o Conselho de Sentença, as decisões do Conselho de Sentença se revestem aqui de soberania. Eu dispenso a leitura integral dos demais itens. Curitiba, plenato do júri, dia 18 de maio de 2023. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma colocação, algum requerimento? Não, excelência. Ok. Doutor Valdomiro, pela assistência, alguma colocação? Não, obrigado, excelência. Tá, doutor Luiz, Defensoria Pública. Tá ótimo. Então a gente já deixa consignado em ato que a Defensoria Pública interpôs recurso. Em sequência, abrimos então prazo para oferecimento de razões. Bem, então agradecendo aqui a presença do Ministério Público, da assistência, Defensoria Pública, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial os jurados, ao público que nos acompanha aqui presencialmente, também pela internet. Eu, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado. Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, air fryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, home para TV, balcão aparador, sofá retrátil, mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, mini-motos, jogos eletrônicos infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, jogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantis, sapato, tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alisadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada, iscas artificiais, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.